Lamentações, capítulo de número 5, versículo de número 21. Lamentações 5, 21. Amém, irmãos? Hoje nós vamos estudar, e eu vou me esforçar para ser bem objetivo, sobre um tema que para mim é um dos mais importantes nesses últimos dias. Qual será o tema, bispo? Os pilares da vida espiritual. Nós vamos ler o versículo, Lamentações 5, 21, e depois eu queria comentar sobre algumas questões bíblicas com você. Diz assim no versículo 21, Lamentações 5, 21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Você pode repetir comigo esse versículo no 3? 1, 2, 3. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Eu não sei se você já se atentou para os primeiros versículos do livro de Ruth, que vai dizer assim: nos dias em que os juízes julgavam na terra, um homem de Belém chamado Elimeleque decidiu ir junto com a sua família para a terra de Moabe. E eu queria te lembrar de como era o quadro espiritual dos chamados dias dos juízes. E aonde é que eu vou encontrar isso? Basta você ler com muita atenção todo o livro de Juízes. Nos dias dos juízes, haviam alguns pecados que eram bem evidentes, e eu vou citar alguns aqui para você. O primeiro é que aquela geração era uma geração que não conhecia ao Senhor. A geração do dia dos juízes era uma geração que não conhecia ao Senhor. E acontecia naqueles dias um outro pecado muito crucial, que não havia rei em Israel. Ou seja, primeiro pecado, ou primeiro mal daqueles dias, era uma geração que não conhecia o Senhor. Segundo mal daqueles dias, era uma geração que não tinha um rei sobre si. E o terceiro pecado, que era a evidência dos dois primeiros, cada um fazia o que queria. E enquanto esses pecados predominam, pessoas saem da casa do pão e se movem de forma errada, porque ela se move dentro de um contexto espiritual aonde as pessoas não estão bem. Aquela geração era uma geração que não conhecia o Senhor, era uma geração que não tinha um rei sobre si, e cada um fazia o que queria da sua vida. E é muito importante para nós que nós sejamos uma igreja que não só cresce no número de pessoas, mas é muito importante para nós como igreja sermos uma igreja formada por pessoas espirituais, pessoas que desenvolvem de verdade vida com Deus. O sábio vai dizer assim: um coração alegre aformoseia o semblante. Eu vou traduzir isso para você. Uma pessoa que está bem no espírito, uma pessoa que está bem no seu interior, inevitavelmente
vai revelar isso no seu semblante. A Bíblia diz que quando Moisés ia ter com Deus no monte e ele descia, a face de Moisés resplandecia. Por quê? Moisés tinha tido um encontro com o Senhor. Olha para alguém e fala assim: eu estou percebendo que Deus nos trouxe aqui hoje para isso, para melhorar a minha e a sua vida espiritual. Amém, irmãos? E como qualquer outra construção, a vida espiritual tem os seus pilares. E o primeiro pilar da vida espiritual, que o Senhor me deu a direção, é de que é a conversão. Não existe vida espiritual sem uma conversão genuína. Nós não podemos esperar novas atitudes. Repita comigo assim: eu não posso esperar novas atitudes de quem não nasceu de novo. Tu entendeu, irmão? E eu queria ler com você um texto muito conhecido de João 3. Abra aí, por favor. João capítulo 3. Diga: o primeiro pilar da vida espiritual chama-se conversão. Só para brincar um pouquinho, olhar para alguém e falar assim: tu é convertido, irmão? Ou tu é convencido? Amém, irmãos? Olha que interessante, a partir do versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Diga: uma pessoa convertida de verdade é uma pessoa que foi gerada de novo pela água e pelo o Espírito. A Bíblia diz, irmãos, em Atos 2, aonde? Que Pedro começa a pregar. Ele traz uma palavra poderosíssima. Por quê? Porque as pessoas começaram a achar que os apóstolos, aquelas 120 pessoas que estavam ali aproximadamente, estavam embriagadas com vinho. E Pedro começa a pregar, mas repita comigo assim: não era uma pregação comum. Era uma pregação da palavra e de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Olha para alguém e fala assim: é isso que Deus espera de mim e de você, que você pregue a palavra e que você seja um crente cheio do Espírito Santo. E Pedro começa a pregar, Diego. Ele começa a pregar e ele vai discorrendo toda a palavra. E no fim as pessoas chegam para ele e falam assim: Pedro, enquanto você pregava, o nosso coração queimava. Levante sua mão. Chegou o tempo de Deus te usar. E Ele vai te usar de tal forma que as pessoas vão ouvir falar de Jesus através da sua vida e vão sentir seu coração queimando, porque vão estar diante de pessoas cheias do Espírito Santo. E olha como isso é poderoso, irmãos. E eles disseram assim: Pedro, o que é que nós faremos diante do que você acabou de pregar? E Pedro vai dizer assim: arrependei-vos.
Olha como isso é poderoso, presbítero Paulo. A pregação de Jesus, Edmar, se resumia ao que eu vou dizer para você aqui, Marcos 1,14. Ele pregava assim: arrependei-vos, pois, porque está perto o reino de Deus. Olha para alguém e fala assim: o nosso Jesus pregava conversão genuína, e não há conversão genuína sem arrependimento verdadeiro. Abra, por favor, 2 Crônicas 7,14. Eu já sei, bispo. Que bom. Abre assim mesmo. Vamos ler a partir do 13 e 14. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu irmão e minha irmã, aonde há conversões verdadeiras, os céus voltam a estar abertos. Aonde há conversões verdadeiras, o Senhor cura pessoas. Aonde há conversões verdadeiras, pessoas se arrependeram de verdade. E eu quero que você entenda algo nessa noite. Arrependimento não é remorso. Porque quando você vai pesquisar o que significa a palavra conversão, olha que interessante, irmãos. Conversão no original quer dizer, é uma palavrinha hebraica chamada subir, diga subir. E há alguns significados para essa palavra que são bem legais. Diga, se converter é retroceder, é virar-se, é retornar ao ponto de partida. E às vezes nós queremos ter uma vida espiritual legal, sem termos nos convertido de verdade. Mas aonde aconteceu uma conversão genuína, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem se envolvia com paradinhas erradas não se envolve mais. Por quê? Porque essa pessoa retrocedeu, porque essa pessoa voltou ao seu ponto, ao seu lugar inicial, e o meu e o seu lugar inicial é no Senhor. Aleluia! Repita comigo assim: não existe vida espiritual verdadeira se não houver uma conversão verdadeira. Amém, irmãos? Olha para alguém e fala assim: tu é convertido? Nós vamos ler um versículo que vai te ajudar e me ajudar a avaliar o nível da nossa conversão. Topa? Ezequiel capítulo 36, versículo 31. Põe aqui, por favor. Eu não estou vendo quem está ali hoje. Ah, sim. É a Aninha. Amém? Você consegue ler aqui? Aninha, apaga essa luz aqui, por favor, filho.
Obrigado. Você consegue ler agora? Eu preciso muito que você leia comigo esse versículo, amém? É tipo uma autoavaliação. No 3. 1, 2, 3. Então vos lembrareis dos vossos Perdão, vamos rebobinar, eu ia ler errado. No 3. 1, 2, 3. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Esse versículo existe para nós avaliarmos o nosso nível de conversão. Quem aqui não nasceu em berço cristão, levanta a mão, por favor. Quem já teve um tempinho no mundo, mantenha a sua mão erguida. Eu quero te fazer uma pergunta, mas não precisa responder não. É só para você poder avaliar. Quando você olha para o seu passado, qual o sentimento que te dá? Um sentimento de saudade? Eu era o cara de pau. Bispo, o senhor me vê assim hoje, mas eu já fui uma gata. Bispo, era uma correria, uma disputa por mim. Eu era desejada. Varoa disputada. Mantenha o versículo aqui, filha, por favor. Mas olha para alguém e fala assim: mas quem é convertido de verdade, quando olha para o velho homem, tem nojo de si mesmo. Isso é conversão genuína. Isso é conversão de verdade. É quando você fala assim: eu era um vacilão, eu era uma qualquer, mas hoje eu sou mulher de Deus. Hoje eu sou homem de Deus. Hoje o Senhor me transformou. Ei! Nós não, ainda mais quando a gente encontra com um amigo, né? Da antiga. Ainda mais quem é antigo aqui na região. Aí, parceirão. Já fizemos muita parada junto. Aí vem as lembranças, né? Só podridão. Mas sabe de uma coisa? Nós devemos considerar uma situação bíblica. O Senhor falou assim para a família de Ló: sai de Sodoma e sequer olhem para trás. Mas a mulher de Ló, o que ela fez? E virou o quê? Olha para alguém e fala assim: quem olha para trás vira estátua e é consumido pelo tempo. Você entendeu, irmão? Então, ao olhar para o que nós vivemos, nós temos que sentir o quê? Diga: nojo. Isso. Quem tem esse sentimento é porque se converteu de verdade. Amém, irmãos? Colossenses 3. Naturalmente, o convertido ou a convertida vai revelar atributos da sua conversão ou frutos da sua conversão. E eu queria ler com você a partir do versículo 12 de Colossenses 3, que diz assim:
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim não perdoai. É isso, irmãos, que está aí? Eu vou ler. Assim fazei vós também. Repita comigo assim: crente que tem vida espiritual, que é convertido de verdade, não deveria ter problemas para perdoar pessoas. Mas vamos nos autoavaliar, irmãos. Será que nós temos dificuldade em perdoar pessoas, sim ou não? Sim. Mas quando nós estamos convertidos, nós não temos dificuldade em perdoar, por quê? Porque nós só estamos aqui, irmãos, porque nós fomos perdoados. Eu e você só chegamos aqui hoje porque nós fomos perdoados. E Paulo vai dizer que quem é convertido se revestiu como eleito e santo e amado, essa pessoa vai naturalmente perdoar. Olha para alguém e fala assim: me perdoa aí, irmão. Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia em Oséias, capítulo 10. Bispo, o senhor está meio diferente. É culto da palavra, irmão. Oséias 10. Oséias, capítulo 10. E eu queria pontuar para você, depois que nós lemos esse versículo aqui, um outro pilar da vida espiritual. Oséias 10, versículo de número 12. Você achou? Diz assim: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de até que venha e chova justiça sobre vós. Para mim, irmão, o primeiro pilar da vida espiritual chama-se conversão. E para mim, e para a palavra também, essa vida espiritual tem um segundo pilar, que eu chamo de devoção. Olha para alguém e fala assim: não existe vida espiritual sem devoção. Vou traduzir isso para você. Devoção se resume a ter fome e sede de conhecimento de Deus. As nossas vidas espirituais dependem não só da nossa conversão, mas de uma vida de devoção verdadeira ao Senhor. E eu queria ler com você alguns textos, e agora vai ser um cadinho. Primeiro, Salmo 27, versículo 8. Verso 8. Salmo 27, verso 8. Põe aqui, por favor, para a gente poder ganhar mais tempo, Aninha. Salmo 27, verso 8. Olha que interessante isso aqui, irmão. Depois nós vamos ler, Aninha, Amós 5:4, Amós 5:6 e Amós 5:14.
Mas vamos ler aqui primeiro, no 3. 1, 2, 3. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, a minha face, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Nós estamos em meio a uma geração, diaconisa Raquel, que vem buscando muito as mãos do Senhor. Mas Deus está chamando uma geração que vai buscar a sua face, que vai querer conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. E nós fazemos parte dessa geração que ouve o Senhor dizer: buscai a minha face. E o nosso coração vai responder para Ele: a sua face, Senhor, eu buscarei. Não há vida espiritual sem devoção, irmão. Pronto aí, Aninha. Amós, capítulo 5, versículo 4. Vamos ler, irmãos. 1, 2, 3. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Olha para alguém e fala assim: você não tem vivido como queria, porque você está buscando pouco ao Senhor. Vamos substituir aqui o nome Israel pelo nosso nome? Você consegue fazer isso? Muitos não entendem a palavra por causa disso, irmãos. Tira o nome Israel e coloca o seu nome, amém? E você vai ler para você. Eu nem vou ler no microfone. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Porque assim diz o Senhor à casa de Jabes: buscai-me e vivei. Esse versículo é para mim e para você. Buscai ao Senhor e vivei. Versículo 6, Aninha. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Versículo 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Tem muita gente por aí dizendo que Deus é com elas, mas Deus não é com elas porcaria nenhuma. Deus é com quem busca Ele. Deus é com quem se volta para Ele. Deus é com quem busca Ele. Hoje, eu e a pastora visitamos o Denis, a irmã Cláudia e a Letícia. Eu queria fazer um pedido para você. Depois bate um papo com o Denis. Fala assim: irmão, fala como é que foi esse vale que você passou aí. E se prepara para receber uma enxurrada de Jesus, irmão. O varão voltou outro do vale. E a gente brincou lá com ele. Eu falei: cara, tu se encontrou com Jesus. Olha para alguém e fala assim: quem se encontra com Ele é com Ele. Quem se encontra com Ele é diferente. Quem se encontra com Ele vive. Quem se encontra com Ele tem a sua vida diferente. E Deus nos trouxe aqui hoje para isso, irmãos. Tu crê nisso? Sofonias. Tem isso na Bíblia? Tem. Sofonias 2, 3. Põe aqui, Aninha, para a gente poder ganhar tempo. Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Você pode ler comigo, irmão? Em nome de Jesus. Diga: não há. Mais alto um pouquinho. Diga: não há vida espiritual sem conversão verdadeira e sem devoção verdadeira.
Por que é que alguns enfraquecem na fé, irmão? Porque se converteram, mas não buscaram ter devoção ao Senhor. Por que é que alguns retrocedem? Porque se converteram, mas não buscaram ter vida com Deus. Mas repita comigo assim: mas os meus pés, diga com fé, diga, mas os meus pés estão firmados na rocha, e eu não serei abalado. No 3, irmãos. 1, 2, 3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Irmão, irmã, um dos pilares principais da vida espiritual chama-se devoção. E sempre que nós falamos sobre isso, irmão, sempre, a gente pensa num homem chamado Daniel. Põe aqui, por favor, Aninha, Daniel 9:3. Daniel, ele foi levado para a Babilônia com o direito de gozar de uma vida que outros não teriam. Por quê? Porque ele era um dos filhos dos nobres. Todavia, porém, Daniel tinha vida com Deus. E o ambiente não mudava a identidade que Daniel tinha. Porque Daniel sabia quem ele era em Deus. E por que citar Daniel, bispo? Porque João vai dizer que o mundo jaz no maligno. O mesmo sistema dos dias de Daniel opera nos nossos dias. O mundo jaz no maligno. Mas levante sua mão. Mas Jesus disse assim para mim e para você: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não importa quem governa esse tempo, o que importa é quem nós representamos nesse tempo. Você entendeu, irmão? E olha como é interessante esse versículo. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. Deixa isso aqui um pouquinho. Isso aqui é muito precioso. Porque de repente você está se perguntando assim: o bispo está falando sobre devoção, mas o que é devoção? E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração. Diga: não há devoção sem oração. Você está aí, irmão? E rogos ou súplicas. O que é isso, bispo? É suplicar. É pedir socorro ao Senhor. É pedir que o Senhor faça alguma coisa por mim e por você. E jejum. Irmão, o que tem de crente pançudo e pançuda não está no gibi. É ou não é, irmão? Não adianta tentar aprender a respiração. Quanto tempo tem que você não faz o jejum? Aí você vê algum irmão fazendo voto, você critica. Mas sabe de uma coisa? Eu falava isso aqui um pouco antes do culto com o diácono Anderson Cobeiro Jones. Quem dá tudo para Deus tem tudo de Deus. Então, volte a jejuar. Porque Jesus disse que a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Você está aí, irmão?
e pano de saco e cinza. O que é isso aqui, irmãos? Diga: humilhação. Nós estamos vivendo numa geração que é a geração das coisas rápidas. Fast food, micro-ondas. A pipoca que você tinha que mexer para fazer é rápido, coloca lá o saquinho, bota, 1 minuto? 3 minutos? Está pronta. Ninguém fez força. Muitos pensam que a vida com Deus é assim. Mas sabe de uma coisa, irmão e irmã? Devoção é diferente. Devoção fala de você investir tempo de comunhão com Deus. Você renuncia a coisas, pessoas, para estar com Deus. Eu vou te fazer uma pergunta, irmão e irmã. Quando foi a última vez que você falou assim: hoje eu não vou fazer nada a não ser estar com Deus? Quando que você cancelou alguma coisa para você estar literalmente com Deus? Eu não vou poder ir não, cara. Obrigado aí pelo convite. Mas o que houve? Eu decidi separar um tempo para estar com Deus. Isso é devoção. É investir tempo na sua vida com Deus. Mas bispo, eu não tenho tempo. É mentira. O que nos falta são prioridades. Não é que nós não temos tempo. É que no nosso coração aconteceu uma inversão de valores. Mas você me ouviu pregar aqui outro dia que Jesus falou assim: ame, ó Israel, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Diga a Deus: não divide o meu coração com ninguém. E aí, a gente tem que correr um pouquinho. Abra, por favor, Efésios capítulo 2. Efésios 2. Que bom, tem um tempinho ainda. Efésios 2. Você está aí, irmão? Olha para alguém e fala assim: você é convertido ou você é convencido? Efésios 2. Depois nós vamos ler 1 Coríntios 12. Efésios 2, a partir do versículo 11. Você está aí? Nós vamos ler a princípio até o 22, tá, Aninha? Diz assim, irmãos: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita pela mão de homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, diga mais agora, diga mais agora, diga: esse texto fala sobre o meu velho homem e sobre o meu novo homem. Amém, irmãos? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo,
matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e dá, olha para alguém e fala assim: não existe vida espiritual sem conversão genuína, sem devoção genuína e sem comunhão genuína. Não existe vida espiritual sem conversão genuína, sem devoção genuína e sem comunhão genuína. E olha para alguém e fala assim: e o diabo não queria que você estivesse aqui hoje, porque ele sabe que a comunhão nos abençoa. Irmão, nunca será Deus que fará você ficar em casa num dia de culto, não. Não, Deus me tocou, Ziel, para ficar em casa hoje. Foi o diabo, não foi Deus, não. O meu Deus não faz isso, não. O Deus que eu conheço não faz isso, não. Então nós vamos ler agora um texto muito conhecido, 1 Coríntios 12. Pode mudar, filha, por favor. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Nós vamos ler o versículo 12 de 1 Coríntios 12 e depois iremos para o versículo 27. Amém? Você entendeu? 1 Coríntios 12, 12, depois o versículo 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Eu queria te fazer uma pergunta. A mão é igual ao pé? O olho é igual ao nariz? Eles são diferentes? E juntos formam o quê? E juntos formam o quê? Olha para alguém e fala assim: não queira que eu seja igual a você, mas junto de você, eu sou o corpo de Cristo. Você entendeu, irmão? E aí nós vamos ler o versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O diabo sabe que uma das formas de nos enfraquecer espiritualmente é nos tirar da comunhão com o corpo, é nos afastar da família de Deus. Mas sabe de uma coisa, irmão e irmã? Deus te trouxe aqui hoje para reacender a chama do seu coração, porque quando as brasas se unem, o sopro do Espírito vem e o fogo volta a queimar. Mas quando o diabo consegue isolar um pouquinho uma brasa, essa brasa começa a esfriar. Mas repita comigo assim: comigo não será assim, porque eu vou priorizar estar na comunhão com o corpo de Cristo e com a família de Deus. Amém, irmãos? Você está aí? Diga: primeiro pilar da vida espiritual, conversão. Diga: segundo pilar da vida espiritual, devoção. Diga: terceiro pilar da vida espiritual, comunhão. Qual o terceiro pilar, irmão? Qual o primeiro? Alguns não pegaram. Qual o primeiro?
Qual o segundo? Qual o terceiro? Vamos para o quarto agora. João 13. Tu vai sair daqui hoje fortalecido espiritualmente, irmão. Tu vai sair daqui hoje mais crente, em nome de Jesus. João 13. Do versículo 1 ao versículo de número 14. Talvez a gente chegue lá. Mas vamos lá, juntos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Pula para o versículo 13, por favor, Aninha. 13 e 14. Vós me chamais mestre e dizeis bem, ou seja, eu sou realmente, porque eu, quem Jesus era, irmão? Volta, filha. Isso. Quem Jesus era, irmão? Mestre e, quem ele era, irmão? Mestre e, versículo 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. O quarto pilar da vida espiritual chama-se serviço. Não existe vida espiritual, não existe bem-estar espiritual que não me impulsione, que não te impulsione a servir. Jesus falou assim em Marcos 10, 45, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha para alguém e fala assim: quem tem vida espiritual, naturalmente vai ser movido a servir. Mas talvez você pense como muitas outras pessoas pensam: mas bispo, eu não vejo nada que eu possa servir. Põe aqui, por favor, Aninha, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios 5, 19. Isso aqui todo mundo tem, tá, irmãos? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em quem, irmãos? E pôs em quem, irmãos? A palavra da... Algumas versões vão dizer assim, Diogo: o ministério da reconciliação. Olha para alguém e fala assim: você não pode mais dar desculpa. Você tem um ministério que Deus te confiou, o ministério da reconciliação.
Então sirva. Mas bicho, pensava que servir era pregar aí na frente, está enganado. Até chegar aqui, irmãos chegaram mais cedo, irmãs chegaram mais cedo, limparam a igreja, organizaram a igreja. Irmãos e irmãs chegaram mais cedo, ligaram o som, montaram os instrumentos, ministraram o louvor, para que agora eu esteja pregando para você. Tudo isso é serviço. O que a Aninha faz ali agora é serviço. O que alguns fazem durante o culto, tirando foto, fazendo transmissões, também é serviço. Mas só que nós temos dificuldade, irmãos, em servir. E por que é que nós temos essa dificuldade, bispo? Filipenses, abre aí, por favor. Filipenses 2. Diga, primeiro pilar da vida espiritual, conversão. Qual o segundo? Qual o terceiro? Qual o quarto? Serviço. Jesus falou assim: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Filipenses 2, a partir do versículo de número 5, irmãos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Por que é que eu não consigo servir, bispo? Porque está faltando nós nos aniquilarmos de nós mesmos. Porque está faltando nós nos esvaziarmos mais de nós mesmos. Porque quando nós temos uma vida espiritual sadia em Deus, irmãos, nós vamos ser movidos a servir naturalmente. Quer ver uma coisa? Tem algumas irmãs aqui na igreja que você não conhece, mas elas vêm para cá alguns dias específicos e dão uma geral na igreja. Estão fazendo o quê? Servindo. Algumas pessoas que estão aqui nos ajudam, visitando outras pessoas. Estão fazendo o quê, bispo? Servindo. Sabe, irmão? Sabe, irmã? Para nós melhorarmos espiritualmente, nós temos que passar a servir mais. Mas muitos dizem assim: eu já faço muito, bispo. Faz não, irmão. Muito é o que Jesus fez por mim e por você. Ei, sempre tem uma área no reino que você pode servir. Posso falar do senhor aqui, irmão Antônio? Posso falar? O senhor mesmo. Irmão Antônio vem frequentando aqui algumas semanas. Ele me viu fazer uma convocação aqui alguns dias atrás. Ele falou para mim assim: bispo, eu não consigo mais pegar no pesado, mas eu consigo colocar um piso, eu consigo fazer um rejunte, eu consigo emassar uma parede. Posso ir ajudar? O que eu falei para o senhor, irmão Antônio? Pode vir. Olha para alguém e fala assim: se você não pode fazer tudo, faz o que você sabe fazer. Sirva ao Senhor de alguma forma. Você pode fazer alguma coisa no reino de Deus, irmão. Amém, gente? Diga: não há vida espiritual saudável sem serviço. Amém, irmãos?
Você está aí? Feliz com Jesus? E Ele está feliz com você? Eu vi algum pregador falar isso aí outro dia. Aí repeti aqui agora. Abra aí, por favor, João, capítulo 18. Tem hora que nem eu entendo a minha letra, irmãos. Mais alguém passa por isso aí? É uma luta, né, irmãos? A gente escreve em hebraico, a língua dos anjos, uma coisa do tipo. João 18. Esse versículo para mim é fantástico. E o tempo não para, né, irmãos? Nós vamos ler João 18, 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és o rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou o rei. Quem falou isso aqui? Diga Jesus. Diga, Jesus falou isso aqui. Olha o que ele falou para Pilatos: eu para isso nasci e por isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu vou colocar para você o quinto pilar da vida espiritual, baseado nesse versículo e no outro que nós vamos ler daqui a pouco, que é Efésios capítulo 1, versículo 16 e 17. O quinto pilar da vida espiritual chama-se convicção. O que é convicção? Diga, convicção é fé. É saber quem nós somos em Deus. Por que é que eu não vou me corromper? Porque eu sei quem eu sou em Deus. Por que é que eu não vou me envolver? Porque eu sei quem eu sou em Deus. Mas há muitas pessoas que não melhoram espiritualmente. Por quê? Porque São Maria vai com as outras. Se o papo é mulher, vão falar de mulher. Se o papo é futebol, vão falar de futebol. Se o papo é política, vão falar de política. Se o papo é malhar o pastor, vão malhar o pastor. Mas olha para alguém e fala assim: com você não. Eu acho muito interessante isso quando Paulo escreve para Timóteo. Ele fala assim: mas você não. Olha para alguém e fala assim: mas você não. Você tem convicção de quem você é. Você tem convicção de onde Deus te plantou. Você sabe qual é a sua identidade em Deus. Aleluia. Efésios capítulo 1, irmãos, versículo 16 e 17. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Abra, por favor, outro texto também. Mateus, deixa eu olhar aqui, minha colinha. João capítulo 7, a partir do versículo 1 ao 9. Olha que interessante, irmãos. Nós temos que entender algo muito poderoso nessa noite. Paulo orava pela igreja que estava em Éfeso, para que eles tivessem conhecimento e revelação de quem Deus era. Não é para que eles soubessem simplesmente quem Deus era, mas para que eles pudessem compreender quem eles eram em Deus. Olha para alguém e fala assim: quem conhece a Deus acaba descobrindo quem é nele.
Tu entendeu, irmão? Agora, olha esse versículo, irmão. Esses versículos do 1 ao 9. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima à festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo os seus irmãos criam. Olha para alguém e fala assim: não é só você não, cara. Com Jesus também era assim. Porque nem mesmo os seus irmãos criam. Versículo 6. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia, a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Quem sabe quem é em Deus, sabe que há um tempo certo de se mover. Quem sabe quem é em Deus, sabe que nós não nos movemos por empolgação ou porque alguém falou. Nós nos movemos no tempo certo, porque no tempo de Deus tudo é perfeito. Olha para alguém e fala assim: para de se mover, cara, pelo que as pessoas falam. Começa a se mover pelo tempo de Deus, pela convicção que você tem nele. Com Jesus era assim, irmão. Ele tinha convicção de quem ele era. Mas por que é que muitos naufragam na fé, irmãos? Porque chegam numa empresa, chegam num ambiente aonde de repente você é o único crente ou a única crente. E a sua opinião é diferente, a sua posição é diferente, porque a sua cultura é diferente, porque a sua identidade é diferente. E sabe de uma coisa? Isso não deveria oprimir a mim e a você. Isso deveria nos levar a entender que foi Deus que nos colocou naquele ambiente, para que ali haja luz, para que ali haja verdade, para que ali haja princípios que glorificam ao Senhor. Eu encontrei com um amigo ontem, presbítero Paulo. Paulo tinha uma embarcação na Penha e lá só tinha endemoniado, onde ele tinha essa embarcação, uma traineira. E ele falava para mim assim de vez em quando: mas mister, mas pastor, é muito endemoniado, é muita gente perturbada. E eu falava para ele assim: mas foi Deus que te colocou lá. Olha para alguém e fala assim: mas foi Deus que te colocou lá, para que conheçam a Ele, para que conheçam a verdade, para que ouçam a verdade, para que vejam a luz brilhar na tua vida. Mas para isso nós temos que ser, diga, convictos. Amém, irmãos? E eu queria encerrar lendo um texto de Gálatas capítulo 5. Abra aí, por favor. Eu até pulei aqui o 6º pilar, mas fica para outro dia. Gálatas 5. Versículo 22. Diga: quem está bem espiritualmente vai naturalmente manifestar o fruto do Espírito. Vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão,
temperança. Contra essas coisas não há lei. Jesus falou assim, pelos frutos vós conhecereis as árvores. Você quer ver o quanto uma pessoa está bem espiritualmente? Vê se ela está conseguindo ser longânima. Vê se ela está conseguindo ser benigna. E eu queria aproveitar esse ambiente aqui que o Senhor promoveu para a gente ter um tempinho de oração. Por quê, irmãos? Porque a nossa vida espiritual irá determinar muito do quanto nós iremos conseguir suportar o que estamos por viver nesses últimos dias. Não se engane, irmão e irmã, o diabo existe e ele veio para matar, roubar e destruir. Mas quando ele encontra com um crente ou com uma crente que está bem espiritualmente, ele tem que bater em retirada. E talvez você tenha chegado aqui não muito bem espiritualmente. E eu queria te convidar a vir orar um pouquinho comigo. Eu vou dobrar meus joelhos aqui no altar, porque eu quero buscar pela minha vida espiritual também.